Eu nunca tive aquele vínculo especial entre irmãs que você vê nos filmes ou lê nos livros. Júlia já tinha 10 anos quando eu nasci, praticamente uma geração diferente. Enquanto ela experimentava suas primeiras paixões no ensino médio, eu ainda brincava com bonecas. Nossos pais, como muitos que têm filhos com grande diferença de idade, pareciam ter um lugar especial em seus corações para a primogênita. Júlia não podia fazer nada de errado aos olhos deles, e esse padrão continuou até nossa vida adulta. Quando completei 18 anos e comecei a faculdade em nossa cidade natal, Júlia estava se casando com Daniel, um contador local que ela conheceu na igreja. Lembro claramente do dia do casamento dela. Ela estava radiante de felicidade e nossos pais não conseguiam conter as lágrimas de alegria. Eu estava apenas aliviada por poder morar em casa enquanto frequentava a faculdade para economizar dinheiro. Mal sabia eu o quanto essa decisão me custaria. Júlia não perdeu tempo em se estabelecer em seu papel de dona de casa. Poucos meses após o casamento, ela anunciou sua gravidez. Não é maravilhoso, Renata? Ela disse empolgada. Você vai ser tia. Sorri e acenei com a cabeça, sem perceber que esse anúncio mudaria completamente minha experiência universitária. 3 meses após o nascimento do pequeno Tiago, Júlia começou a aparecer na casa dos nossos pais sem avisar. Só preciso de uma pausa, ela dizia, praticamente jogando Tiago nos braços da mamãe. Volto em algumas horas. A Renata está em casa mesmo, ela pode ajudar. Eu estaria no meu quarto, cercada por livros e anotações, quando mamãe bateria na porta. Renata, querida, pode olhar o Tiago enquanto eu preparo o jantar? Isso se tornou uma rotina diária. Meu tempo de estudo era constantemente interrompido por um bebê chorando e os pedidos gentis, mas persistentes, da minha mãe por ajuda. Tentei equilibrar tudo, mas era exaustivo. Então, quando pensei que tinha me ajustado um pouco à situação, Júlia soltou outra bomba durante o jantar de domingo. Estamos esperando outro bebê, ela anunciou. Tiago vai ser irmão mais velho. 2 anos depois, eu estava no meu último ano da faculdade, tentando desesperadamente me preparar para as provas enquanto lidava com Tiago, agora com 3 anos, correndo selvagem pela casa, e o bebê Miguel gritando a plenos pulmões. Júlia, eu disse uma tarde, depois que ela deixou as 2 crianças para ir ao cinema com as amigas, você já pensou em contratar uma babá? Ela me olhou como se eu tivesse sugerido que vendesse seus filhos. Você sabe como as babás são caras hoje em dia, ela zombou. Além disso, por que deveríamos pagar alguém quando temos família que pode cuidar deles de graça? Nossa mãe, que estava perseguindo Tiago enquanto ele corria pela casa com seus óculos de leitura, apenas assentiu distraidamente. Claro que ela não se importava. Júlia era sua primogênita preciosa e ela nunca negaria nada a ela. Enquanto isso, nossa casa tinha se transformado em completo caos. Tiago tratava cada cômodo como seu parquinho pessoal, deixando um rastro de destruição por onde passava. Uma manhã, acordei e descobri que ele havia esvaziado todas as minhas pastas da faculdade no chão e usado minhas anotações como papel de desenho. Os gritos penetrantes do bebê Miguel forneciam uma trilha sonora constante para a bagunça. Renata, mamãe chamou uma tarde, sua voz tensa. Por favor, venha ajudar com os meninos. Não consigo mais lidar com eles hoje. Ouvi algo quebrar lá embaixo, seguido pela risada alegre de Tiago. Não posso, mãe, gritei de volta através da minha porta trancada. Tenho provas finais na semana que vem. Você está sendo egoísta, a voz do meu pai se juntou ao caos. Estes são seus sobrinhos. Família ajuda família. Aumentei o volume da música para abafar suas vozes e o som de outro objeto quebrando lá embaixo. Minhas mãos tremiam enquanto eu destacava passagens importantes no livro didático. Sentia-me culpada, mas também sabia que se não passasse nessas provas, todo meu futuro seria afetado. As semanas seguintes foram tensas, mas consegui me formar com honras, apesar das constantes interrupções. Minha primeira prioridade após conseguir um emprego na Anderson e Associados foi encontrar meu próprio lugar. O salário inicial não era enorme, mas era suficiente para alugar um pequeno apartamento de um quarto do outro lado da cidade. Aquela primeira noite no meu apartamento foi a mais tranquila que experimentei em anos. Sem gritos, sem choro, sem caos, apenas abençoado silêncio. 2 anos se passaram e eu havia conseguido criar uma vida confortável para mim. Então veio a notícia da terceira gravidez de Júlia.
É outro menino, mamãe me contou durante uma de nossas ligações semanais. Não é maravilhoso? É, maravilhoso, disse eu, já imaginando o aumento do caos. Como você e papai estão lidando com Tiago e Miguel esses dias? Mamãe suspirou. Eles são energéticos. Júlia ainda os traz todo fim de semana, diz que precisa de uma pausa. Agora com outro bebê chegando. Sua voz sumiu, e eu podia ouvir o esgotamento que ela tentava esconder. Durante minha próxima visita em casa, encontrei meus pais parecendo mais velhos do que sua idade. Tiago e Miguel estavam correndo pela casa, brincando de algum jogo que parecia envolver jogar todas as almofadas do sofá no chão. Júlia tinha acabado de deixá-los antes de ir tomar brunch com as amigas. Mãe, pai, disse eu cuidadosamente, observando-os perseguir os meninos, vocês sabem que não precisam fazer isso, certo? Vocês podem dizer não para Júlia. Papai se virou para mim, seu rosto vermelho de esforço ou raiva. Que coisa egoísta de se dizer, Renata. Isso é o que a família faz. Não há nada de egoísta em estabelecer limites, argumentei. Vocês dois parecem exaustos. Você não entende o que significa família, mamãe disparou, mesmo enquanto pegava outra almofada do chão. Você nunca entendeu. Quando tiver seus próprios filhos, vai entender. Saí da casa deles naquele dia me sentindo frustrada e triste. Parecia que nada havia mudado. Júlia ainda estava se aproveitando, nossos pais ainda a apoiavam, e eu ainda era vilã por apontar o óbvio. Com o tempo, minhas visitas de fim de semana em casa se tornaram cada vez mais difíceis de suportar. Cada vez que eu atravessava a porta dos meus pais, me via entrando no que parecia uma zona de guerra. Tiago, agora com 5 anos, e Miguel haviam desenvolvido um hábito particularmente desagradável de transformar as refeições em guerras de comida, com Kevin, o caçula de 6 meses, geralmente acabando como alvo involuntário. Um almoço de domingo foi especialmente horrível. Observei horrorizada enquanto Tiago carregava sua colher com purê de batatas e lançava através da mesa em direção a Miguel, que retaliated com um punhado de ervilhas. Kevin, pego no fogo cruzado, acabou com comida de bebê escorrendo pelo rosto, chorando enquanto seus irmãos mais velhos riam. Não aguentei mais. Chega, bati a mão na mesa, fazendo todos pularem. Tiago, Miguel, venham aqui agora mesmo. Eles me olharam, divertidos por serem confrontados. Olhem essa bagunça que vocês fizeram, apontei para o chão e as paredes salpicadas de comida. E olhem para seu irmão chorando. Isso é inaceitável. Vocês vão limpar isso agora. Para surpresa de todos, incluindo a minha, eles realmente começaram a limpar. Talvez tenha sido o choque de alguém finalmente impor limites a eles. Foi quando Julie rompeu pela porta, voltando de seu compromisso semanal no spa. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, vendo seus filhos mais velhos de joelhos limpando o chão. Eles fizeram uma bagunça no almoço, expliquei. Estão limpando. O rosto de Júlia ficou vermelho. Como você ousa? Eles são apenas crianças. Você está sendo cruel com eles. Cruel? Não podia acreditar no que estava ouvindo. Júlia, eles estavam jogando comida no Kevin. Ele estava chorando. Isso não é um comportamento aceitável. Você não tem filhos, ela cuspiu. Você não entende nada. Olhei para nossos pais, esperando que eles me apoiassem, mas eles apenas ficaram sentados ali, parecendo cansados e derrotados. Não conseguia entender por que eles não enfrentavam Júlia, porque continuavam permitindo que ela se aproveitasse da bondade deles. A vida continuou assim por mais 3 anos, com eu limitando minhas visitas em casa para evitar o caos. Então tudo mudou quando conheci João. Ele não era como ninguém que eu tinha namorado antes, inteligente, gentil e, mais importante, entendia a importância de estabelecer limites. Nos conhecemos em uma cafeteria perto do meu escritório. Ele tinha pegado meu café com leite por acidente, e acabamos conversando por horas. Depois de 6 meses de namoro, nos apresentamos às famílias um do outro. Seus pais, Roberto e Diana, eram pessoas adoráveis que levavam a voz com a mesma frequência que queimavam o jantar, ou seja, nunca. O contraste entre a casa tranquila deles e o caos dos meus pais era gritante.
O Natal sempre foi uma grande celebração em nossa família, e este ano deveria ser especialmente especial, já que João e eu estávamos recém-noivos. Mamãe se superou com as decorações. A árvore estava linda, os presentes estavam perfeitamente embrulhados em papel combinando, e a casa cheirava maravilhosamente com todos os seus assados natalinos. Quando João e eu chegamos cedo para ajudar, o ambiente estava festivo e acolhedor. Meus primos Marcos e Sara já estavam lá com seus filhos, que jogavam quietamente jogos de tabuleiro no canto. Vários de nossos parentes tinham viajado de longe, incluindo tia-avó Marta, que imediatamente me puxou para um abraço apertado. "Deixa eu ver esse anel, querida", ela disse, admirando o meu anel de noivado. "João é um rapaz tão adorável. Vocês dois serão muito felizes juntos." Tudo estava perfeito como uma foto. Mamãe tinha se superado com a comida, papai estava contando suas histórias favoritas, e até as crianças estavam bem comportadas, dizendo por favor e obrigado quando lhes ofereciam biscoitos. Parecia uma cena de um filme de Natal. Então a porta da frente se abriu violentamente. "Feliz Natal", a voz de Júlia ecoou, mas foi imediatamente abafada pelo som de seus 3 meninos invadindo a casa como um furacão. Tiago, agora com 8 anos, correu direto para o tio-avô Jorge, quase o derrubando. Miguel, 6 anos, começou a perseguir seus primos que estavam quietamente lendo no sofá. Kevin, 3 anos, estava gritando a plenos pulmões sem motivo aparente. Meninos serão meninos, Júlia riu, enquanto seu marido Daniel olhava para o celular, completamente alheio à situação. Antes que alguém pudesse impedi-los, Tiago e Miguel descobriram os presentes debaixo da árvore. Eles não apenas olharam ou sacudiram os presentes, começaram a rasgá-los. Todos eles. Até os que não eram para eles. "Meu Deus", tia-avó Marta ofegou quando Tiago rasgou um pacote cuidadosamente embrulhado destinado à filha da minha prima. "Acho que preciso ir embora, isso é muita agitação para mim." Ela não foi a única. Em 20 minutos, metade dos nossos parentes idosos tinha dado suas desculpas e partido, incapazes de lidar com o caos que meus sobrinhos estavam criando. O jantar que se seguiu foi ainda pior. Os filhos dos meus primos sentavam-se quietos, usando seus guardanapos e esperando sua vez de falar. Em forte contraste, meus sobrinhos transformaram a mesa de jantar em um campo de batalha. Tiago e Miguel jogavam pãezinhos um no outro através da mesa, enquanto Kevin espalhava molho de cranberry no cabelo. "Crianças, por favor", mamãe implorou fracamente, mas eles a ignoraram completamente. O ponto de ruptura veio quando Tiago, com um sorriso malicioso, deliberadamente pegou sua lata de refrigerante e derramou todo o conteúdo sobre a torta especial de Natal da mamãe. Aquela que ela tinha passado horas fazendo naquela manhã. "Tiago", várias vozes gritaram ao mesmo tempo, mas Júlia apenas riu. "Ele só está sendo brincalhão", ela disse, enquanto Daniel continuava rolando a tela do celular. Olhei ao redor da mesa para os rostos dos meus parentes, o choque, a desaprovação, o desconforto, enquanto minha irmã e seu marido ficavam sentados ali, agindo como se isso fosse um comportamento perfeitamente normal. Não aguentei mais. A visão da torta arruinada da minha mãe, o caos, a completa falta de disciplina, era tudo demais. Levantei-me abruptamente, minha cadeira raspando contra o chão. "Não posso ficar aqui", anunciei, minha voz tremendo de raiva. "Isso é ridículo. Suas crianças estão se comportando de forma nojenta, Júlia, e você não está fazendo nada a respeito." A mesa ficou em silêncio, exceto pelo som de Kevin batendo sua colher contra o prato. O rosto de Júlia ficou vermelho. "Que rico vindo de você", ela disparou. "Você não tem filhos, Renata. Você não faz ideia de como é difícil criar crianças. Quando você tiver os seus, aí sim poderá julgar minha forma de educar." Dei uma risada amarga e gesticulei em direção aos filhos dos meus primos, que estavam sentados quietos, parecendo desconfortáveis com toda a situação. "Verdade? Então como você explica a eles?" Os filhos de Sara e Marcos têm se comportado perfeitamente bem o dia todo. Usam boas maneiras, não destroem coisas, não jogam comida. Como isso é possível se as crianças são supostamente impossíveis de controlar? Essas crianças são diferentes, Júlia gaguejou. Não, a diferença é que Sara e Marcos realmente educam seus filhos, retruquei. Quando foi a última vez que você fez seus filhos enfrentarem as consequências de suas ações? Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas.
Você é tão cruel. Você sempre odiou meus filhos. Eu não os odeio, disse, lutando para manter minha voz firme. Eu odeio ver eles crescerem sem nenhuma orientação ou disciplina. Odeio ver a casa da mamãe e do papai destruída toda vez que você visita. Odeio que você ache que esse comportamento é normal. João levantou-se ao meu lado, colocando uma mão gentil em meu ombro. Acho que devemos ir, ele disse baixinho. Júlia estava chorando abertamente agora, enquanto seus meninos continuavam seu caos, completamente alheios ao drama se desenrolando ao seu redor. Daniel finalmente olhou para cima do celular, parecendo levemente irritado com a interrupção. Feliz Natal a todos, disse eu, minha voz carregada de sarcasmo. Desculpe, mãe, mas simplesmente não posso mais assistir a isso. João e eu saímos ao som dos soluços de Júlia e do grito triunfante de Tiago enquanto ele lançava outro pãozinho através da sala. 2 meses depois, estávamos sentados em nosso apartamento trabalhando na lista de convidados do casamento. O desastre do Natal ainda estava fresco em nossas mentes enquanto olhávamos para os nomes. Não podemos convidar os meninos, disse eu, finalmente expressando o que ambos estávamos pensando. Eles vão arruinar tudo. Você consegue imaginar eles durante a cerimônia? Durante a recepção? João assentiu. E se fizéssemos completamente sem crianças? Nenhuma criança menor de 16 anos, ponto final. Dessa forma não é pessoal, é apenas uma política geral. Você acha que as pessoas ficarão ofendidas? Algumas podem ficar, ele admitiu, mas se aplicar a todos igualmente, é mais difícil argumentar contra. Sara e Marcos podem ficar desapontados por seus filhos não poderem vir, mas pelo menos entenderão que não é direcionado especificamente a eles. Pensei sobre a cerimônia tranquila que estávamos planejando. Sem caos, sem guerras de comida, sem crianças gritando. Apenas uma celebração elegante do nosso amor, rodeados por convidados maduros que poderiam realmente apreciar o momento. Um casamento sem crianças, repeti, experimentando as palavras. Sabe de uma coisa? Na verdade, eu adorei. Escolhi uma tarde de domingo para dar a notícia à minha família. Em retrospecto, talvez eu devesse ter feito isso quando Júlia e as crianças não estivessem presentes, mas encontrá-los ausentes da casa dos meus pais era como tentar pegar um raio numa garrafa. Assim que entrei, tive que desviar de um controle remoto voando pelo ar, arremessado por Tiago enquanto perseguia Miguel. Kevin estava chorando no chão porque seus irmãos tinham derrubado seus blocos pela 3ª vez. Mãe, pai, comecei, elevando minha voz acima do caos. Júlia, preciso conversar com vocês todos sobre o casamento. Claro, querida, mamãe disse, tentando limpar suco que Kevin tinha derramado no carpete. Respirei fundo. João e eu decidimos fazer o casamento sem crianças. Nenhuma criança menor de 16 anos poderá comparecer. O caos parou por aproximadamente 2 segundos antes de Júlia explodir. O quê? Ela gritou, pulando do sofá. Você não pode fazer isso. E meus meninos? A política se aplica a todas as crianças, expliquei, tentando manter minha voz calma. Não apenas as suas. Isso é porque você os odeia. Você sempre odiou meus filhos. Você é uma tia horrível, uma irmã horrível. Não, eu amo seus meninos, insisti, mesmo quando Tiago escolheu aquele momento para derrubar um vaso. Mas você viu o que aconteceu no Natal? As guerras de comida, os presentes sendo rasgados, a torta arruinada. Isso era só crianças sendo crianças. Não, Júlia, não era. Marcos e Sara também tinham seus filhos lá, lembra? Eles não destruíram nada. Não arruinaram o Natal para todos os outros. Ah, lá vamos nós de novo com os primos perfeitos e seus filhos perfeitos, Júlia gritou. Bem, você não precisará se preocupar com meus filhos perturbadores no seu precioso casamento, porque não estaremos lá. Senti uma estranha sensação de calma me envolver. Essa é a sua escolha, disse eu baixinho. Se você prefere não vir ao meu casamento a comparecer sem seus filhos, isso é com você. Júlia me encarou por um momento, sua boca aberta em choque. Então começou a juntar as coisas dos meninos, enfiando brinquedos em bolsas. Vamos, meninos, ela gritou. Estamos indo embora. Sua tia Renata não quer vocês na vida dela. Não foi isso que eu disse, comecei,
mas ela já estava empurrando os meninos em direção à porta. Espero que você fique feliz com seu casamento perfeito e silencioso, ela cuspiu por cima do ombro. Então bateu a porta com tanta força que as janelas tremeram. Depois que Júlia saiu furiosa, virei-me para meus pais esperando encontrar compreensão em seus rostos. Afinal, eles vinham lidando com o caos dos meus sobrinhos por anos. Em vez disso, os encontrei me olhando com desaprovação. Como você pôde, Renata? A voz da mamãe estava baixa, mas afiada. Esses são seus sobrinhos. Mãe, você viu como eles se comportam, disse eu, incrédula. Você viu o que aconteceu no Natal. Eles são apenas crianças, papai interveio. Você está sendo incrivelmente egoísta. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Egoísta? Como é egoísta querer que meu dia do casamento seja tranquilo? Um dia que eu quero que seja perfeito, sem guerras de comida ou gritos ou caos. O rosto do papai endureceu. Então você precisa reconsiderar sua decisão. Ou convide seus sobrinhos, ou nós também não compareceremos. As palavras me atingiram como um golpe físico. Olhei para seus rostos, estes pais que tinham assistido sua casa ser destruída incontáveis vezes, que pareciam mais velhos que sua idade devido ao estresse de lidar com 3 meninos indisciplinados, que agora estavam ameaçando faltar ao casamento de sua filha mais nova porque ela queria um dia tranquilo. Tudo bem, disse eu, minha voz surpreendentemente firme. Essa é a escolha de vocês. Não venham. Saí da casa deles e dirigi direto para o apartamento de João. Quando contei a ele e seus pais o que tinha acontecido, eles imediatamente se juntaram ao meu redor. Você está absolutamente certa em querer um casamento tranquilo, Diana, minha futura sogra, me assegurou. Não deixe ninguém te fazer sentir culpada por isso. Naquela noite, tornei oficial. Postei o anúncio no Facebook. João e eu estamos empolgados em anunciar que nosso casamento será uma celebração sem crianças. Esperamos compartilhar nosso dia especial com nossos convidados adultos em uma atmosfera elegante e tranquila. O apoio foi avassalador. Primos, amigos e até parentes distantes curtiram e comentaram com sua aprovação. Sara, minha prima, escreveu: entendo completamente. Vamos providenciar uma babá para as crianças. Mal posso esperar para celebrar com vocês. Então Júlia comentou: vergonha de você, Renata. Você está destruindo esta família com seu egoísmo. Você sempre teve inveja dos meus filhos e agora está os excluindo deste importante evento familiar. Espero que você esteja feliz consigo mesma. A resposta foi imediata e inesperada. Parentes que tinham testemunhado o desastre do Natal correram em minha defesa. Júlia, seus filhos destruíram a celebração de Natal, tia Linda escreveu. Eles arruinaram presentes que não eram deles, jogaram comida e fizeram metade da família ir embora mais cedo. Talvez em vez de atacar a Renata, você deveria se concentrar em ensinar seus filhos como se comportar em público. Tia-avó Marta juntou-se, concordo plenamente. Comentário após comentário apareceu, cada um recontando outra instância do mau comportamento dos meus sobrinhos e da falta de educação de Júlia. O post se transformou em um catálogo de anos de caos e destruição, tudo que Júlia tinha dispensado ou ignorado. As respostas de Júlia pararam abruptamente. Pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer em defesa do comportamento de seus filhos, talvez porque pela primeira vez estava enfrentando oposição unificada de toda a família. Meu telefone tocou 3 dias após a explosão do post no Facebook. Quando vi o nome da mamãe no identificador de chamadas, meu estômago se contraiu, mas atendi mesmo assim. Renata, a voz da mamãe estava suave, seu pai e eu vimos seu post e todos os comentários. Não tínhamos ideia de que tantas pessoas se sentiam assim. Vendo todos escreverem o que aconteceu no Natal e em todas as outras ocasiões. Estaremos no seu casamento, querida, papai interveio. Com ou sem sua irmã. Você merece seu dia perfeito. O alívio foi avassalador. Obrigada, consegui dizer através das lágrimas. Isso significa tudo para mim. Depois dessa conversa, enviei um convite formal de casamento para Júlia e Daniel com um bilhete escrito à mão. Adoraria ter vocês dois lá para celebrar conosco. Sei que é difícil sem os meninos, mas isso é importante para mim. Com amor, Renata. Semanas se passaram sem resposta.
Conforme os RSVPs chegavam, o silêncio de Júlia se tornou sua resposta. O dia do casamento em si foi tudo o que eu sonhei. A cerimônia foi tranquila e elegante, sem uma única interrupção. Durante a recepção, os adultos podiam realmente ter conversas sem gritar por cima do caos. Nenhuma comida foi arremessada, nenhuma decoração foi destruída, ninguém chorou, exceto minha mãe, lágrimas de felicidade enquanto nos assistia a trocar votos. Isso está adorável, tia-avó Marta me disse durante a recepção. Tão digno, tão tranquilo. João apertou minha mão por baixo da mesa. Ele sabia que eu estava pensando nos lugares vazios onde Júlia e Daniel deveriam estar. Uma semana depois que voltamos da lua de mel, mamãe ligou com notícias. Júlia não trouxe os meninos desde seu casamento, ela disse. Tentei ligar para ela, mas ela não atende. Ela está punindo vocês por terem vindo ao meu casamento, disse eu baixinho. Talvez, mamãe suspirou. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos, seu pai e eu nos sentimos descansados. Nossa casa ainda está limpa no final do dia. Talvez isso não seja inteiramente ruim. Eu entendi o que ela quis dizer. Às vezes os relacionamentos precisam se quebrar antes que possam ser reconstruídos adequadamente. Talvez esse fosse o ponto de ruptura da nossa família, o momento em que finalmente paramos de fingir que tudo estava bem e reconhecemos os problemas que vinham crescendo por anos. Ainda espero que um dia Júlia entenda que meu casamento não foi sobre excluir seus filhos, foi sobre ter um dia de paz. Espero que ela perceba que o comportamento de seus meninos não é normal nem aceitável, e que deixá-los correr selvagens não está fazendo nenhum favor a eles. Espero que algum dia possamos reconstruir nosso relacionamento sobre uma base de respeito mútuo e compreensão. Até lá, tenho minha memória de um dia de casamento perfeito, rodeada por pessoas que entenderam e apoiaram minha escolha. Tenho meu novo marido e sua família amorosa, e tenho conhecimento de que às vezes defender a si mesmo, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, é a coisa certa a fazer.